As mulheres ricas não pensam diferente porque nasceram assim. Elas se tornaram assim. A diferença entre quem vive em escassez e quem vive em abundância não está na sorte, está na mentalidade. Enquanto a maioria reage à vida, elas a projetam. Enquanto umas esperam oportunidades, elas criam caminhos. O que as separa não é o dinheiro na conta, mas os hábitos invisíveis da mente que definem todas as escolhas. Esses hábitos são silenciosos, sutis e, quando praticados, mudam completamente a forma como você se enxerga, decide e atrai resultados. São formas de pensar que moldam comportamentos, criam clareza e abrem espaço para o novo. E o mais poderoso: qualquer mulher pode aprender, desde que esteja disposta a abandonar a mentalidade que a manteve presa até aqui. Antes de 2026 começar, é hora de realinhar sua mente com a sua próxima versão. Se você quer descobrir quais são os 8 hábitos mentais das mulheres ricas e começar a aplicá-los agora, deixa o seu like, se inscreve no canal e continua comigo, porque o que vem a seguir pode redefinir o rumo do seu próximo ano. Primeiro hábito: elas se recusam a pensar pequeno. Mulheres ricas não aceitam viver dentro dos limites que os outros colocam nelas. Elas aprenderam que pensar pequeno não é humildade, é medo disfarçado. O medo de errar, de incomodar, de ser julgada. E foi exatamente esse medo que eu precisei enfrentar quando percebi que minhas metas eram seguras demais. Eu não sonhava grande porque não acreditava que podia. Lembro do dia em que ouvi uma mentora dizer: "Você não cresce porque só planeja o que já sabe fazer." Essa frase me atravessou. Era verdade. Eu só traçava objetivos que não me desafiavam. Foi então que mudei o padrão. Comecei a sonhar metas que me davam frio na barriga. Passei a agir como se já fosse capaz. E aos poucos, me tornei. As mulheres que prosperam entendem que o pensamento é o primeiro investimento. Elas colocam a mente para trabalhar antes do dinheiro. E por isso enxergam possibilidades onde outras veem limites. Pensar grande não é sobre arrogância, é sobre visão. Quando você acredita em mais, o universo começa a se reorganizar ao seu redor. Comente: "Me recuso a pensar pequeno." Essa frase é o ponto de partida para uma mente que expande, atrai e cria oportunidades que o medo nunca permitiria. Segundo hábito: elas não tomam decisões a partir da falta, e sim da visão. Mulheres ricas não escolhem com base no medo do que podem perder, mas na clareza do que querem construir. Essa é uma das maiores diferenças entre quem vive correndo atrás do dinheiro e quem o atrai com propósito. Quando você decide com base na escassez, tudo o que cria é mais escassez. Eu vivi isso por muito tempo. Dizia que queria crescer, mas cada escolha que eu fazia vinha do medo de errar, de não ter, de ficar sem. Aceitava trabalhos que não me faziam feliz, gastava com culpa, guardava com medo. Até que um dia percebi que estava movendo a minha vida como quem tenta apagar incêndios e não como quem constrói uma casa. Então fiz uma pausa. Me perguntei: se eu não tivesse medo, o que eu escolheria agora? A resposta foi simples, mas poderosa. Desde aquele dia, comecei a agir a partir da visão, não da carência. As mulheres ricas não decidem pelo que falta, mas pelo que desejam criar. Elas não alimentam o medo, treinam a fé racional. A escassez faz você sobreviver. A visão faz você prosperar. Comente: "Eu decido com base na visão, não na falta." Essa frase simboliza a transição entre a mentalidade de sobrevivência e a de expansão, o ponto onde o dinheiro começa a te seguir e não o contrário. Terceiro hábito: elas confiam mais na ação do que na motivação. Mulheres ricas não esperam sentir vontade para agir. Elas aprenderam que a motivação é instável, mas a disciplina é confiável. Enquanto a maioria espera o momento certo, ou o sinal perfeito, elas simplesmente começam. E é justamente o movimento que cria o impulso. Eu entendi isso num dos períodos mais difíceis da minha vida. Acordava todos os dias com um peso no peito, sem energia para mudar nada. Até que um dia, percebi que estava esperando sentir coragem para fazer o que só a ação poderia me dar. Então decidi mudar o foco. Em vez de pensar no que eu queria fazer, me comprometi com o que precisava fazer. No começo foi mecânico, quase forçado. Mas depois de alguns dias, algo mudou. Eu passei a confiar em mim. As mulheres que prosperam sabem que consistência é mais valiosa que entusiasmo. Elas constroem mesmo cansadas, mesmo com medo, mesmo sem aplausos. Ação é uma linguagem espiritual.
Quando você age, o universo entende que é sério. Você já reparou como, mesmo depois de mudar hábitos, estudar e se esforçar, algo dentro de você ainda parece te sabotar? É como se houvesse uma força invisível que te faz repetir padrões de escassez, medo e culpa em relação ao dinheiro. E na maioria das vezes, essa força não está fora, está dentro. Está na forma como você aprendeu a pensar, sentir e reagir diante do dinheiro. Muitas mulheres passam a vida tentando mudar a realidade financeira apenas com ações práticas, mas esquecem de reprogramar o que comanda tudo: a mente. Porque antes do dinheiro aparecer na conta, ele precisa ser aceito dentro da sua identidade. Nenhuma estratégia funciona se você, no fundo, ainda acredita que não merece prosperar. Foi para quebrar esse ciclo que eu criei o Código da Riqueza. Esse guia é um mapa de transformação prática e emocional para te ajudar a criar uma nova relação com o dinheiro, uma relação leve, consciente e livre. Dentro dele, você vai descobrir a metodologia simples que as mulheres ricas usam para criar segurança financeira sem perder a essência feminina. É um passo a passo para sair do medo, acessar sua força e finalmente viver com a tranquilidade de poder escolher seus próprios caminhos. Porque a verdadeira riqueza não está em quanto você tem, mas em quanto você se permite. Se você quer transformar sua vida financeira de dentro para fora, o link para o Código da Riqueza está no primeiro comentário fixado. Quarto hábito: elas treinam a mente para enxergar soluções, não problemas. Mulheres ricas têm uma habilidade rara. Enquanto os outros focam no obstáculo, elas treinam a mente para buscar saída. Não é que a vida delas seja mais fácil, é que elas aprenderam a pensar diferente. Onde a maioria vê o não dá, elas perguntam: como eu posso? Essa simples mudança de pergunta muda tudo. Eu lembro de um momento em que estava no meio de um caos financeiro. As contas se acumulavam e eu só conseguia pensar no tamanho do buraco. Quanto mais eu reclamava, mais o problema crescia. Até que uma mulher que eu admirava me disse: pare de dar energia para o que você não quer. Essa frase virou um mantra. No dia seguinte, escrevi no papel: como eu posso resolver isso hoje? E, curiosamente, ideias começaram a surgir. Uma ligação, uma oportunidade, uma nova forma de ver as coisas. As mulheres ricas não alimentam o drama, alimentam a direção. Elas entendem que a mente é como um GPS. Ela vai sempre buscar o que você pede. Se você pede problemas, ela entrega. Se você pede soluções, ela cria. O dinheiro segue quem resolve, não quem reclama. Comente: minha mente é treinada para soluções. Essa frase representa o salto mental de quem escolhe ser criadora e não vítima das circunstâncias. Quinto hábito: elas valorizam o tempo mais do que o dinheiro. Mulheres ricas sabem que o tempo é o ativo mais caro que existe. O dinheiro pode voltar, mas o tempo não. Elas entendem que desperdiçar energia com o que não constrói é o mesmo que jogar riqueza fora. Por isso, são seletivas, não apenas com o que compram, mas com o que permitem. Eu aprendi isso quando percebi que minha agenda estava cheia, mas minha vida vazia. Dizia sim para tudo, para favores, compromissos, conversas que não levavam a nada. Era medo de desapontar, disfarçado de generosidade. Até que um dia, exausta, olhei para o relógio e percebi que estava gastando horas preciosas vivendo a agenda dos outros. Foi ali que decidi mudar. Passei a dizer não, sem culpa, e a investir meu tempo com a mesma consciência com que queria investir meu dinheiro. As mulheres ricas não medem o valor de algo pelo preço, mas pelo retorno que isso traz para o tempo e para a paz delas. Elas sabem que o segredo não é ter mais horas, é usar as que têm de forma intencional. Quando você começa a proteger seu tempo, o mundo aprende a respeitá-lo também. Comente: meu tempo é meu bem mais valioso. Essa frase representa um novo padrão de riqueza: menos pressa, mais propósito, menos ocupação, mais construção. Sexto hábito: elas fazem do autoconhecimento um ativo financeiro. As mulheres ricas não investem apenas em ativos materiais, elas investem em si mesmas. Elas sabem que quanto mais se conhecem, mais valiosas se tornam. O autoconhecimento é o mapa que evita decisões erradas, relacionamentos confusos e escolhas caras. Saber quem você é faz você parar de buscar aprovação. E quando você para de buscar aprovação, começa a escolher com poder.
Eu entendi isso quando percebi que, por muito tempo, meu dinheiro escorria pelos dedos porque eu tentava preencher vazios internos com compras, status e distrações. Eu gastava para aliviar emoções que eu nem entendia. Até que comecei a me observar. O que eu sentia antes de gastar? O que eu tentava provar? Esse simples exercício revelou o que o dinheiro estava tentando me mostrar, que eu precisava cuidar de mim. Desde então, decidi que todo investimento que me faz crescer é o melhor que posso fazer. Cursos, terapia, livros, viagens, experiências, tudo que me amplia vale mais do que qualquer produto. Mulheres ricas constroem riqueza de dentro para fora. Elas sabem que a mente educada cria o bolso próspero. Comente: sou o meu melhor investimento. Essa frase simboliza o momento em que você entende que sua prosperidade não começa no banco, começa em você. 7º hábito. Elas não deixam o medo decidir por elas. Mulheres ricas sentem medo como qualquer outra, mas a diferença é que elas não deixam o medo sentar no volante. Elas aprenderam que coragem não é ausência de medo, é decisão mesmo com ele presente. E que toda vez que você escolhe permanecer parada, está escolhendo a estagnação disfarçada de segurança. Eu aprendi isso em um momento em que tudo parecia incerto. Eu tinha uma oportunidade enorme diante de mim, mas também 1000 justificativas para não tentar. E se eu falhar? E se não for suficiente? E se não der certo? O medo sempre vem disfarçado de lógica. Mas naquele dia, algo em mim falou mais alto. E se der certo? Foi o bastante para eu dar o primeiro passo. E quando eu dei, percebi que o medo era só um eco do antigo eu tentando me proteger. As mulheres ricas não são mais destemidas, são mais decididas. Elas entenderam que o medo é inevitável, mas a paralisia é opcional. E no fundo, todo medo é apenas um lembrete de que você está se aproximando do crescimento. A coragem não grita, ela age em silêncio. Comente: o medo não dirige a minha vida? Essa frase simboliza a escolha de seguir mesmo tremendo, porque as maiores transformações nascem justamente do passo que o medo não quer que você dê. 8º hábito. Elas agem como se já fossem a mulher que desejam se tornar. Mulheres ricas não esperam que o sucesso aconteça para então se comportar como pessoas de sucesso. Elas encarnam a versão futura agora, nas palavras, nas escolhas, na energia. Não fingem ser alguém que não são, mas vivem alinhadas com quem estão se tornando. Essa é a chave da materialização. O comportamento vem antes do resultado. Eu entendi isso quando percebi que, por anos, agia como a mulher que temia ser. Insegura, contida, pedindo permissão. Até que comecei a me perguntar: como a mulher que eu quero ser agiria hoje? A resposta sempre me levava à ação certa. Passei a falar com mais firmeza, cuidar de mim com mais presença, fazer escolhas que uma mulher confiante faria. E sem perceber, comecei a me tornar exatamente essa mulher. As mulheres ricas sabem que o universo responde à coerência. Quando sua energia, suas palavras e suas ações vibram na mesma frequência, as portas se abrem sem esforço. A transformação começa no instante em que você age como quem já é, mesmo que ainda não pareça. Comente: eu ajo como a mulher que já sou. Essa frase simboliza o início do seu novo ciclo, o momento em que você para de esperar e começa a encarnar a sua versão milionária. Esses 8 hábitos mentais são o verdadeiro mapa da independência feminina. Pensar grande, decidir com visão, agir com disciplina, treinar a mente para soluções, proteger o tempo, investir em si, dominar o medo e viver como quem já venceu. Antes de 2026, você não precisa mudar tudo, só precisa mudar a forma como pensa. Porque a mente cria e o resto apenas segue. A mulher rica não nasce pronta. Ela se forma, se desafia, se realinha. E quando isso acontece, o dinheiro se torna apenas consequência da força que ela construiu por dentro. Se esse vídeo te inspirou, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente. Minha mente já está pronta para 2026. Porque o novo ano não vai mudar nada, até que você mude a forma de pensar.